Mais uma vez estamos aqui com vocês, dessa vez à distância, mas é por pouco tempo, tá bom, gente? Vamos ter fé, vamos ter esperança de que vai passar logo isso, que a gente retorne de vez ao presencial, tá bom? Então hoje, nesse 16 de março, nós com essa aula referente à aula de ontem, ainda vou postar de hoje, tá bom? A gente vai ver um pouco a respeito do capítulo 1. Vou falar um pouquinho do capítulo 1, depois na próxima aula eu falo do capítulo 2, porque nossas atividades têm que continuar, né? A gente não pode parar, e o conhecimento é a única coisa que vocês vão levar de tudo isso aqui é a saúde e o conhecimento, tá bom? Então, isso em primeiro lugar, saúde e conhecimento. Então vamos lá. No capítulo 1, qual é o nome do assunto? Vamos ver aqui com vocês, ó, justamente aqui. É a Revolução Inglesa, né? Então, a Revolução Inglesa é o capítulo 1. Nós temos que compreender que foi uma coisa que aconteceu de muito importante no mundo. Por quê? Porque a Inglaterra antigamente ela era um país absolutista. E depois que ela deixa de ser absolutista, ela passa a influenciar o mundo todo com suas ideias, tá bom? Ela começa a influenciar o seu país vizinho, a França. Deixa eu colocar no esquema que fica melhor pra gente, ó. Inglaterra absolutista. Ela deixa de ser absolutista e passa a desenvolver uma nova forma de governo, né? Ela, sendo absolutista, quer dizer, o rei mandava de forma absoluta, tá bom, gente? É isso que quer dizer, ó. O rei, ele mandava de forma absoluta. O rei se confundia com o governo. Ele não era mais aquela pessoa que achava que ele era o governo total, não tinha como ser diferente. Só que a Revolução Inglesa foi exatamente isso, ó. Deixar de ser absolutista, tá bom? E passar a ser uma monarquia parlamentarista. É isso que a Inglaterra deixou, aliás, foi isso que a Inglaterra se tornou após a chamada Revolução Inglesa. Então, quando falar de Revolução Inglesa, foi exatamente a mudança que houve no regime de governo aqui, ó. Deixando de ser absolutista, passando a ser monarquia parlamentarista, a Inglaterra passa a ter a sua chamada Revolução Inglesa. E essa Revolução Inglesa foi muito importante porque ela ensinou aos outros países, às outras nações, que havia uma forma diferente de fazer governo, havia uma forma diferente de organizar a forma de governar, né? E principalmente a França começou a pegar o exemplo, né? Pegou o exemplo aqui, levou para a França e lá causou maior alvoroço com as ideias iluministas, tá bom? Então, só que para chegar a ser uma monarquia absolutista, a Inglaterra teve que passar por muitos perrengues, né? Muitos reis ingleses tiveram que ser julgados, condenados, enfim. Julgados por quem, né? Quem mandava aqui agora? Quem estava mandando aqui era um parlamento. O parlamento se levantou contra os reis, né? E em nome das classes sociais mais ricas, no caso da burguesia, e também teve a questão de outras religiões que estavam aparecendo. Tinha o anglicanismo de um lado, né? O anglicanismo. Tinha o puritanismo do outro. Puritanismo do outro lado, enfim. Os católicos do outro lado ali querendo brigar também, enfim. Todo mundo estava meio caçoado com o regime inglês, regime absolutista. Então, ocorre que dessa maneira, eu pedi para vocês lerem a página que vai definir o que é Revolução Inglesa, né? Nós fizemos um esquema no quadro ali na aula presencial, onde eu coloquei para vocês a definição. Vocês vão só compreender isso, tá bom? Vocês vão entender que a Revolução Inglesa foi quando a Inglaterra deixa de ser monarquia absolutista e passa a ser monarquia parlamentarista. Quer dizer, agora os monarcas iam obedecer às
determinações de um parlamento e governar juntos, tá? Nesse parlamento eles tiram o primeiro-ministro para ajudar no governo. Nos dias atuais acontece da mesma forma. A rainha Elizabeth II, ela reina, mas ela não governa. Quem governa lá é o primeiro-ministro Boris Johnson, que é escolhido lá no parlamento. Entre todos os ministros, eles fazem uma votação, escolhem o primeiro-ministro e ele vai governar o país, vai governar o Reino Unido ali, viu? Governar a Inglaterra, precisamente. Então, gente, dessa forma a gente pode ir colocando aqui para vocês visualizarem juntamente com essa aula. Nós vamos colocar aqui um dos fundadores da religião anglicana, que o Henrique VIII, né? Nós vamos colocar aqui ao meu lado aqui a imagem da Elizabeth I, que foi uma das rainhas mais absolutistas que a Inglaterra já possuiu, né? Só que ela não deixou nenhum herdeiro, quem assumiu foi o seu primo, Jaime I, né? Essa parte que eu pedi para vocês darem uma olhadinha, que foi na página do governo de Cromwell, né? E uma olhadinha no Cromwell, enfim, quem foi o Oliver Cromwell, qual a importância dele aqui nesse texto, nesse contexto aqui da Revolução Inglesa. Pedi para vocês compreenderem que o Oliver Cromwell, ele foi o líder do exército do parlamento, né? O chefe do exército do parlamento. O parlamento tinha um exército. Assim como o rei Carlos I tinha um exército, o parlamento também tinha um. Eram dois exércitos dentro da Inglaterra, dois exércitos com soldados, né? O exército do Cromwell, né? Do Oliver Cromwell. E o exército do rei, né? O exército do rei. Por que tinha dois exércitos, né? Porque o rei queria fechar o parlamento. O rei Carlos I, ele era muito intransigente, ele era muito casca grossa, enfim, ele queria fechar o parlamento e o parlamento não queria aceitar ser fechado. Os senadores, deputados e ministros não aceitavam ter sua casa fechada, então eles resolveram montar um exército e colocar na liderança o Oliver Cromwell para lutar contra o exército do rei. Dessa forma, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o exército do rei acaba perdendo e o Oliver Cromwell acaba com a monarquia na Inglaterra e instala um novo regime chamado República Inglesa ou República de Cromwell, onde ele governa do mesmo jeito que um rei governa, com mãos de ferro, intransigente, com absolutismo, e acaba levando a Inglaterra a situação de potência mundial, né? Embora muita gente tenha que pagar para isso, um preço muito alto, até com a própria vida. Por exemplo, se alguém se revoltasse contra o governo, o que é que ia acontecer? Se revoltando contra Oliver Cromwell, seria uma sentença de morte, não podia se revoltar contra ele. Então, quando niveladores e escavadores estavam aí em guerra, o Oliver Cromwell não quis nem saber quem era bom ou ruim, ele simplesmente mandou prender os responsáveis pela guerra civil e fuzilou todos eles. Enfim, o governo de Cromwell não foi um governo popular, foi um governo assim, muito ligado às elites, né? A gente entende por elite as classes mais altas de um país. No caso da Inglaterra, a classe que mais lucrava em todo o reino. Então isso aí foi a Revolução Inglesa. A gente tem que compreender o seguinte, que começou com a briga entre o parlamento e os reis. Os reis queriam mandar mais, o parlamento queria ter voz, porque dentro do parlamento tinha muitos amiguinhos dos burgueses. E de lá para cá ficaram nessa briga toda. Uma vez, um certo dia, um rei resolveu fechar o parlamento.
O parlamento não gostou, contratou Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell montou um exército para lutar contra o do rei. O exército de Cromwell venceu e acabou a Inglaterra se tornando uma república, do lado dos poderosos, é claro. O Oliver Cromwell morreu e os seus filhos não puderam assumir. E os reis voltaram, né? Os reis retornaram à Inglaterra, só que sobre um controle maior do parlamento. Ou seja, quer dizer, os reis poderiam voltar, só que o parlamento agora ia controlar mais de perto. Foi isso que aconteceu. Todo rei que começava a querer se tornar absolutista, o parlamento ia logo cortando as asinhas dele, dizendo para ele que não era desse jeito não, né? Depois que Oliver Cromwell morreu, muitos reis assumiram na Inglaterra, como Carlos II, né? O Jaime II. Esses reis não deram muito certo não, né? Esse aqui morreu, não assumiu, ele assumiu, mas ele morreu, mas o Jaime II, ao assumir, ele foi jogado para fora do reinado, e foi expulso pelo parlamento, quer dizer, o parlamento estava mandando agora, né? Depois o parlamento convidou um outro nobre para ser rei da Inglaterra, o Guilherme de Orange. Convidou esse nobre aqui. O Guilherme de Orange aceitou, na condição de que agora ele ia governar do lado do parlamento, que não ia mais ter nenhuma confusão, não ia mais ter guerra. E o parlamento que fazia as regras. Ele aceitou, e a Inglaterra entra para a história como o primeiro reinado parlamentarista, onde se tem notícia, viu? Primeira monarquia parlamentarista da história. E os franceses gostaram tanto da ideia que acabaram querendo copiar o modelo inglês, né? Então, olha só, como o parlamento acabou nomeando esse rei aqui novo, esse Guilherme de Orange, o que é que vai acontecer bem aqui? Vai acontecer que, como foi uma nomeação, não foi uma conquista, essa Revolução Inglesa também foi chamada de Revolução Gloriosa, porque ela chega ao fim sem uma luta civil, sem uma guerra civil. Foi apenas a nomeação de um rei novo que apareceu aqui no pedaço e eles quiseram nomear. Por isso que também foi chamada de Revolução Gloriosa, sem guerra, sem sangue, sem confusão. No começo teve muita confusão, como nós vimos aqui, exército de um lado, rei do outro, confusão para lá, confusão para cá, mas depois no finalzinho aqui, vamos chamar de gloriosa, como se o passado não importasse mais. Vamos colocar aqui o Guilherme de Orange para governar a Inglaterra e tudo fica por isso mesmo e pronto. Aqui no nosso texto do livro fala dessa Revolução Gloriosa no finalzinho, né? Onde nós temos aqui na página 10, onde nessa página, essa parte aqui, eu pedi para vocês lerem com cuidado essa frase, né? Na Inglaterra o rei reina, mas não governa, né? Para você compreender essa frase bem direitinho. Não tem nem o que explicar muito aqui, mas como de repente você pode pensar assim, que reinar é a mesma coisa de governar, então essa frase quer dizer o seguinte, ó, que na Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, é claro, né, o rei ele tem a sua representatividade, ele tem a sua importância. Ele é rei, né? Família real, enfim, seus descendentes vão deixando descendentes cada vez mais e assim por diante. A própria rainha Elizabeth é herdeira de tudo isso. A Elizabeth II é herdeira de tudo isso aqui, de uma forma ou de outra, diretamente também. Ela é uma monarca, né? Tem sangue real. Mas a importância dos reis depois dessa Revolução Gloriosa foi simplesmente uma importância simbólica, né? Importância simbólica. A rainha é a líder da igreja anglicana, ela assina um acordo de paz, ela dá título de nobreza. Se alguém fizer uma coisa muito importante, ela vai se tornar aquela pessoa, digamos assim, vai dar um título a ela de Lorde da Inglaterra, Cavaleiro da Inglaterra. Ela que vai fazer isso aí, aquela cerimônia todinha, ela que vai realizar, né? Quando tem um casamento de pessoas importantes, no caso o neto dela, por exemplo,
ela senta no trono lá do lado acima do sacerdote lá, viu? Acima do sacerdote que vai realizar a cerimônia de casamento. A rainha tem assim o seu jeitão, tem todo um monte de regra que ela tem que seguir. Ela não vai mais mandar em nada não. Tem importância simbólica, ela não manda mais em nada, quem manda na verdade é o parlamento. Ela tem que obedecer às leis do parlamento. Se tiver uma declaração de guerra, ela assina no finalzinho lá embaixo, na última linha. Se tiver uma declaração de paz, também ela assina na última linha. São as funções que um chefe de Estado tem. As funções que o chefe de Estado tem, ela não tem. Ela só tem a função de realeza. Tá bom? Então a Rainha Elizabeth tem essas suas controvérsias. Ela imagina. A gente pode imaginar hoje uma Inglaterra, um país desenvolvido, um país que tem uma rainha, né? E tudo isso foi conquistado por meio da Revolução Gloriosa. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Iluminismo, que é o capítulo 2. Nossos primeiros trabalhos são concentrados nesses 2 capítulos. Tá bom? É importante estudar isso aqui, muito, porque você vai conhecer o mundo atual. Você não vai sair por aí à toa. Vai que você precisa fazer uma redação sobre formas de governo. Você pode muito bem citar o exemplo inglês, né? O exemplo da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista que foi conquistada há muito tempo atrás e que até hoje funciona muito bem, né? Muito bem, por hoje é só. Aguardem a próxima aula, que vai ser sobre iluminismo. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos juntos e sempre estaremos juntos, ok? Força a todos. Abraço do tio.